O cimento queimado é um tipo de técnica utilizada no acabamento da superfície, ou seja, tem papel estético. Pelo nome, parece algo que envolve combustão, colocar fogo no piso, mas isso não tem nenhuma ligação. O cimento queimado, ele tem esse nome devido que na superfície temos que lançar o pó de cimento ou pó xadrez e fazer o alisamento. Esse processo se chama queimar o cimento. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e vamos tratar de forma descomplicada 5 cuidados com cimento queimado. Aposto que você já viu esse tipo de material em algum lugar e ficou satisfeito com o resultado, certo? O uso tem sido feito em paredes, pisos, bancadas, fachadas, devido à facilidade de aplicação. Vamos para o primeiro cuidado, que é a escolha da técnica e preparação do local. Antes de tudo, é definir qual local você irá aplicar aquele material. Por exemplo, se for o caso do piso, a técnica que nós podemos utilizar aqui se assemelha a um contrapiso. Para você que não sabe, o contrapiso seria uma camada anterior ao assentamento do piso, só que no nosso caso nós não teremos nenhum. Essa técnica já era empregada há tempos atrás, até lembro que uma casa que eu morei tinha um piso de cimento queimado. Isso vai depender do gosto do morador, já que ele pode ter diferentes cores. Ele pode assumir a cor vermelha, verde, cinza e outras, então depende do gosto do morador. Já se a aplicação for na parede, a técnica que você pode utilizar aqui pode optar pela tinta ou fazer uma camada de cimento queimado com argamassa. Dependendo da escolha, você deve limpar a parede, colocar o jornal no chão para evitar qualquer tipo de respingo do material, vedar as quinas das paredes com fita crepe. Já se for com o uso de argamassa, fazer uma aderência com chapisco e depois fazer uma argamassa para que no fim você consiga fazer o lançamento do pó para a queima. Guarde isso que vamos dar um próximo passo que se trata da aplicação. Segundo cuidado, a aplicação. Vamos tratar em primeiro momento sobre o piso de cimento queimado, já que se você entender o processo, consegue fazer em qualquer local. O material que nós precisamos para fazer o piso de cimento queimado é a argamassa. Você sabe como que faz essa argamassa? Precisamos de cimento, areia e água. Caso o local já tenha algum tipo de contrapiso, eu recomendo que você tire o nível, faça uma camada de aderência que pode ser feita com algum tipo de aditivo, por exemplo o bianco. Você prepara a massa mais forte para depois fazer o lançamento da nossa camada reguladora, que no caso seria aquela argamassa para o contrapiso. Fazendo esse processo, nós não corremos o risco de soltar o nosso piso lá no final. Tirou o nível, fez a mistura de argamassa mais forte com aquele aditivo, é hora de lançar a mistura do traço. A Associação Brasileira de Cimento Portland, ela indica um traço 1:3, ou seja, um saco de cimento para 3 latas de areia. A espessura ela pode variar de 3 a 4 centímetros, dependendo da regularização da base anterior. Por se tratar de um material que dilata muito após a cura, a junta é essencial. A recomendação para o uso é colocar junta com distância entre 1 metro e 1,5 metros, e também nas áreas de afunilamento. Daí você lança a massa e vai sarrafeando para ficar nivelado. Durante o processo, é interessante já ir umedecendo aquela região com auxílio de borrifador ou até mesmo da brocha. Isso para evitar o ressecamento superficial, já que a próxima etapa é espalhar um pouco de pó de cimento ou o pó de xadrez. Aí que mora o grande segredo, nós temos que espalhar de forma uniforme aquele pó e ao mesmo tempo com o uso da desempenadeira polindo a superfície. Esse é o processo de queima do cimento. Então você vai espalhar o pó e com o auxílio da desempenadeira vai polindo aquela superfície até que fique bem lisinho. Esse é o nosso resultado da queima do cimento. Para fechar essa parte do piso, você pode também aplicar algum tipo de material que faça o papel de impermeabilização, como a resina. Isso vai ajudar muito a conservar o seu piso de cimento queimado. Por favor, não se esqueça de fazer uma cura correta desse piso, já que ajuda muito no ganho da resistência e evitar aquelas fissuras horríveis. Aqui você pode molhar pelo menos 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e à noite, mais ou menos por 5 dias. Lembre-se que o cimento ele precisa se hidratar, já que ele tem altas temperaturas no processo de cura. Se você entendeu como faz a aplicação no piso, na parede é moleza. Para você fazer a aplicação na parede, você pode utilizar um método antigo, que é esse que eu apresentei, ou usar algum tipo de tinta que o resultado é o mesmo. Só tome cuidado ao selecionar uma tinta de qualidade para não ter o trabalho de várias demãos. Em qualquer situação, sempre proteger o local, seja parede, piso, para não ter o risco de ocasionar algum tipo de respingo de tinta ou de material, porque isso depois vai te gerar um trabalhão para você fazer a remoção desse material na superfície. Caso seja possível, arraste os móveis, passe fita crepe nos cantos das paredes, utilize o jornal forrado no piso. Isso vai ajudar muito
durante a limpeza. Sempre preferi fazer a aplicação pelo período da manhã. Caso esteja fechado, é bom evitar por causa do número de demãos. Temos que esperar secar e com o clima não favorecendo, isso irá demorar muito e o resultado não será tão legal. Para ter um resultado bacana na parede, aplicar um verniz acrílico para proteção e deixar a área sempre com aspecto novo. Já o nosso terceiro cuidado é a questão do rendimento da lata e do preço. Quando tratamos do preço, independente se você faz pelo método raiz, que é aquele com argamassa ou tinta, o preço não tem grandes variações assim. Só que a tinta ela é bem mais prática. No mercado temos várias marcas de tinta, eu separei duas aqui para análise do preço e também a questão do rendimento. A primeira marca de tinta que eu separei aqui para cimento queimado, ela contém 4,1 kg. A lata, ela vai custar aproximadamente R$100, ela promete um acabamento luxuoso, o tempo de secagem ao toque é de 1 hora e para você aplicar uma nova demão varia entre 4 horas entre uma demão e outra. Você consegue um resultado final em até 24 horas. Essa lata de tinta aqui com 4,1 kg a lata, nós conseguimos pintar 4 metros quadrados por quilo. E o número de demãos que você vai precisar aqui para você já ter um resultado bacana são de 2 demãos. Já a próxima tinta é a tinta Eucatex, onde o galão vai ter 3,7 kg, o seu valor vai ser mais ou menos ali na faixa dos R$90. O rendimento que o galão promete é de até 9 metros quadrados. Para você aplicar uma demão e outra, você precisa esperar mais ou menos 2 horas e ela promete o resultado final em até 24 horas. Caso você queira um tom mais forte, será necessário um número de demãos maior. Sempre prestar atenção na paleta de cores, então faça essa pesquisa na sua cidade para você ver se você consegue encontrar alguma tinta que tenha um bom rendimento e também preço acessível. Lembrando que é importante fazer algum tipo de teste na hora de comprar essa tinta para não se arrepender depois. Peça ao vendedor para ele pegar uma amostra e passar em alguma superfície para você ver como que fica aquela aplicação na parede. Já o nosso quarto cuidado é com a questão de variações do cimento queimado e também das fissuras. Como estamos trabalhando com um material que passa por um processo de hidratação, é comum apreciar algum tipo de trinca no piso. Por isso se faz necessário colocar juntas de dilatação para minimizar a ocorrência desse tipo de problema, como dito lá na primeira dica, lá no primeiro cuidado que eu te falei. Já a variação de tonalidade ela é muito comum em decorrência da mistura e também do lançamento do material. Dessa maneira, o acabamento da superfície deve ser feito após a preparação, a colocação do pó de cimento ou do pó xadrez. Caso seja necessário fazer a manutenção desse tipo de piso, utilize o mesmo traço, utilize o mesmo tipo de cimento, ou seja, o mesmo fabricante daquele cimento, para não correr o risco de ter um piso mais escuro e outro piso mais claro. Já o nosso quinto cuidado, que é muito importante, pessoal, presta atenção nisso, é a questão como limpar a área com a textura de cimento queimado. A limpeza ocorre da mesma forma, apenas tome cuidado com a limpeza excessiva. Se for o piso, você pode lavar com os produtos da sua rotina, as paredes passar um pano úmido que retira todo o excesso de poeira, por isso é importante passar um verniz ou impermeabilizar, que ajuda muito na questão da vida útil do seu piso ou da sua textura de cimento queimado. Me diga aqui nos comentários se você pretende fazer um piso ou parede de cimento queimado. Estou muito curioso para saber qual que é a sua ideia. Faço convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com os amigos lá no WhatsApp e não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.